Bom, gente, estou eu aqui. Hoje eu vou tentar falar da energia no relacionamento sexual. Na sexta-feira eu gravei, né? Mas fiz um live pelo Facebook e não ficou legal, que ficou travando o tempo todo. Então depois do Dia Mundial das Bórnia, que foi sexta-feira, né? Hoje é domingo, é o Dia Mundial da Ressaca. Então é legal a gente falar sobre esse tema, que o pessoal passa na gandaia sexta e sábado. Quando chega no domingo, aí bate aquele arrependimento. Meu Deus, por que eu peguei o fulano, eu peguei a fulana? É bom a gente... Vamos nos conscientizar do que pode acontecer num relacionamento sexual, né? Bom, hoje em dia há uma liberdade maior, isso é muito legal. Eu acho que nós crescemos, né, e aprendemos a lidar bem melhor com o sexo. Por um lado, isso é ótimo. Mas, por outro, isso está causando também problemas para muita gente por falta de responsabilidade. Talvez por falta de conhecimento. Então, vou tentar aqui passar para vocês. Né? Eu acho que, assim, a gente cresceu, evoluiu, mas nós estamos num período de transformação, né? De transição, então a coisa liberou muito. Isso vai regredir um pouquinho para poder chegar no ponto certo. Primeiro, liberou geral, para nós conhecermos a liberdade, que era necessário, para depois a gente fazer os ajustes que tem que ser feito, né? Bom, e para isso a gente tem que ter noção do que acontece numa relação sexual. Gente, durante o ato há uma troca energética intensa, sabe? Há o acoplamento áurico dos dois indivíduos. Então, muitas vezes você sai dessa relação contaminado. As pessoas pensam assim, não, é um sexo casual, depois lavou, tá tudo certo. Não é bem assim não, tá? Muitas vezes você vai lavar o corpo, tá? Beleza. Mas o teu campo energético ficou imundo. E aí? Como é que você vai limpar isso? Então é importante a gente ter noção disso para ter mais cuidado lá na hora de catar o gato ou a gata na balada, tá? Por quê? Fisicamente, tá? No ato sexual, a gente está trabalhando com os chakras baixos, umbilical e o chakra básico, tá? Esses chakras produzem uma energia, eles produzem e processam, porque eles pegam também toda a nossa parte química do corpo, vai ativá-lo, ele começa a processar e a produzir uma energia altamente poderosa, que é a energia sexual. Ela é uma energia, talvez seja a energia mais magnética que nós temos conhecimento aí, tá? Ela atrai, ela tem um poder de atração muito forte. Então, quando você está trabalhando com esses chakras, você atrai muito os companheiros, né, os parceiros, né, ou do sexo oposto, ou do mesmo sexo, mas você atrai aqueles que estão compatíveis também, aqueles que estão trabalhando também com os chakras mais baixos. Essa atração é natural, é magnética, tá? Às vezes a gente diz assim, é amor à primeira vista. Puro magnetismo dos chakras baixos, né? Você está totalmente na vibe, né, desses chakras, na vibe sexual, você vai atrair um parceiro que também está na mesma sintonia, que produz também, assim. Gente, volto a falar, nós somos configurados, cada um de uma forma, né? Isso não é ruim, é característica da pessoa. Sabendo lidar, não tem problema nenhum. Acho que é por isso que eu tento explicar, né? Tem pessoas que vêm configuradas assim, porque essa energia é uma energia muito boa. Essa energia ela é usada inclusive para curar pessoas, tá? Os espíritos que sabem manipular utilizam muito a energia sexual para fazer cura nos corpos físicos, porque é a energia que está mais próxima, que nós produzimos mais densamente, que está mais próxima dessa nossa dimensão aqui. E é mais fácil deles também conseguirem manipular, tá? Então eles moldam, eles trabalham com essa energia mesmo. E o perigo tá por quê? Eu já falei que nós somos identificados no plano espiritual, no plano astral, pela maneira como nós vibramos, pela cor que nós emitimos, pela luz que nós emitimos, pela luminosidade. Então, de acordo com o funcionamento dos nossos processadores energéticos,
a gente emite uma determinada luz e os espíritos nos reconhecem por essa luz. E fulano trabalha mais com cardíaco, fulano trabalha mais com básico, trabalha mais com umbilical. Eles identificam assim. E isso é uma coisa molinho, qualquer espírito reconhece isso, tá? Não precisa ser o poderoso do lado de lá, não. Isso aí é porque a gente se identifica, porque do lado de lá, quando a gente está no corpo astral, né, o império espírito, né, a tua percepção é ampliada. Você consegue perceber coisas, porque você está na outra dimensão, então você percebe as coisas que estão na outra dimensão, né? Aqui a gente não consegue identificar assim bem claro o nosso campo energético, né? Porque ele está vibrando numa frequência que não é compatível com os nossos olhos, conforme nós fomos configurados para perceber aqui esse plano que nós estamos. Então essas ondas estão aqui, igual a onda do celular, a onda do micro-ondas, nós não enxergamos, mas elas estão aqui. E quem está do lado de lá identifica a molinha. Então, se você é uma pessoa que vibra mais com os chakras baixos, você pode ser mais visado para espíritos que trabalham com esse tipo de energia, tá? Espíritos do bem também trabalham, falei, para fazer cura, mas os espíritos ruinzinhos estão aí, eles precisam dessa energia, se alimentam dessa energia, né? Eu acho que essa energia ela tem o poder de recarregá-los, os espíritos que estão mais próximos aqui. É como assim, nosso corpo produz essa energia vital que nós temos quando a gente está encarnado aqui, né? E do lado de lá, para manter o corpo astral, é necessário também ter uma carga energética. E essa energia talvez seja a que ajuda a alimentá-los. Porque quando eles percebem que o camarada vibra daquele jeitinho, naquela frequência, eles veem que vêm loucos para sugar, né? Então, às vezes, num sexo pelo sexo, você vai pra balada, aí você vê lá um gato ou uma gata linda, vai ser só uma transa, né? No momento da transa, já começa por isso, no momento da transa, quando há o acoplamento energético dos dois, há uma troca, você entrou, você está compatível com o outro, né? Você está na mesma vibração. Quando é assim, você está afim do sexo, o outro está afim do sexo, se encontrar é sexo por sexo. Há uma compatibilidade, havendo essa compatibilidade, vai haver uma troca energética, tá? Então, tudo que aquela pessoa tiver vibrando, vai reverberar em você, e vice-versa, tá? As emoções, tudo que ela estiver trabalhando dentro dela, toda a energia que ela estiver produzindo, seja boa, seja ruim, ela vai repercutir em você. E a mesma coisa que você tiver sentindo, né, o que você estiver vibrando, vai repercutir no parceiro, tá? Deu para entender? Então, por isso que às vezes você sai de uma relação sexual e você se sente mal, mesmo que você goste daquela pessoa, tenha afeto, mas depois do ato você se sente pesado, você se sente. Você tem sensações que, se você tiver um pouquinho de autoconhecimento, você vai ver que não são suas. É porque você foi contaminado pelos sentimentos, houve uma troca ali, uma simbiose, pelas emoções, pela vibração, pela energia produzida do parceiro, né? Então aí você vai sair daquela transa contaminado pelo outro. Pode acontecer. Isso daí não acontece só no sexo casual, tá? É o que eu tô falando. Pode acontecer até de você ter afeto por aquela pessoa. Durante o ato houve a total compatibilidade, porque aquela pessoa tá vibrando igual, e aí essa troca e você sai mal da relação, né? Quando você procura uma pessoa assim, além disso tudo, porque isso tudo que eu tô falando, gente, é magnetismo puro, é física, são leis físicas, não tem mistério nenhum nisso, não entrei no campo espiritual ainda, agora é que eu vou entrar, tá? Isso tudo que eu tô falando dessa mistura de energia é física pura, tá?
compensação. São as leis físicas que regem o magnetismo natural, tá? Agora, além disso, há o problema espiritual. Por quê? Quando você se envolve com aquela pessoa lá que você encontrou na balada, os dois estão vibrando igual, se atraíram, tá? Aí vão transar. Só que você não conhece aquela pessoa. Você não sabe quem são os companheiros espirituais daquela pessoa, tá? Às vezes a gente tem companhias espirituais que não são são obsessores, mas não são obsessores pessoais, tá? Não é assim um camarada que eu já tive uma história com ele lá atrás ou que alguém mandou para me azucrinar. Não, é um espírito que eu passei em algum lugar, ele viu que eu havia uma certa compatibilidade, ele ficou aqui ao meu redor para poder sugar a minha energia num determinado momento, né? E se você se envolve com uma pessoa que você não conhece, muitas vezes durante o ato, aquele espírito ali identifica que você é uma usina produtora de energia sexual. E ele é um sugador profício. Ele estava lá com a fulaninha, aí você foi lá com a menina, né? E quando vocês transaram, o espírito, os companheiros dela perceberam que você seria mais interessante como lanchinho do que ela. Aí eles vêm com você. É o que muitas vezes acontece com as pessoas que procuram os prostíbulos. Eles saem. Eu falei que eu vi numa projeção o camarada saindo carregado de espíritos atrás dele que não eram obsessores dele, mas que passaram a ser. Por quê? Durante aquele momento ele ficou totalmente compatível com a prostituta rodeada de espíritos que vivem aquilo ali, que se alimentam daquele mundo ali que ela faz parte, mas quando percebem que tem uma pessoa que tem um potencial maior, eles vão atrás de quem tem mais a oferecer, tá? E esses espíritos que se alimentam dessa energia, acho que 99,999% deles conhecem de manipulação energética como ninguém. Eles detêm esse conhecimento, tá? Então eles sabem mexer com o nosso corpo para ativar cada vez mais o chakra. Se eles perceberem que o cara é um potencial, eles vão atrás e vão ativá-lo cada vez mais, para que ele sinta cada vez mais vontade de transar. E aí ele vai ficar viciado em puteiro, né? E a mesma coisa acontece com as mulheres. Às vezes, numa transa casual, depois ela fica com um desejo incontrolável. E aí eles começam a manipular o corpo mesmo, não só fisicamente, quimicamente, com liberação de feromônio. Então ela começa a atrair vários parceiros, né? Para cada vez mais produzir essa energia que é o alimento deles, né? É assim que funciona, né, nos trabalhos de magia, né? Onde é feito você. Existem várias formas, mas a mais comum é você pagar um espírito que tem esse conhecimento para ir lá em cima do fulano, botar o fulano ou brocha ou sair catando tudo quanto é mulher na rua. Porque eles vão trabalhar com o nosso chakra todo, né? Então eles ou vão ativar muito ou vão diminuir. É assim que são feitos os trabalhos de magias. Alguns, outros são feitos já de uma forma mais difícil, que precisa de mais conhecimento, através de manipulação mesmo, tá? Aí química, aí você pega um pedaço da roupa, do cabelo, sei lá, da pessoa, do sêmen, para poder fazer todo um trabalho de magia em cima, que aí já é manipulação energética também, mas é uma coisa mais complexa, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está se envolvendo. Às vezes a gente pensa que é só uma transinha e você quebra a cara, né? Então, é responsabilidade. Eu sei que a galera aí, hoje em dia, vai no oba-oba, e por isso que depois entra em depressão, aí começa os assédios em cima, não sabe por quê. Muitos depois entram para as drogas também. Se você pega um obsessor desse e o cara percebe que você é configurado naturalmente assim para produzir, ele vai te estimular o tempo todo, até para você frequentar locais aonde haja estímulo para você cada vez produzir mais. Então assim acaba entrando nas drogas, entrando em uma vida promíscua, né? Porque eles vão estimulando.
E tudo às vezes originou numa transa casual tão inofensiva, onde você catou um monte de encostonildo para você, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Da mesma forma que você está ali, você está havendo esse acoplamento, quando é o sexo pelo sexo, há essa compatibilidade e acontece essa contaminação, né? Você se contamina com o outro também, com as emoções negativas que ele está sentindo e tudo. Quando você encontra um parceiro que rola o afeto, que rola o sentimento, que não é só o trabalho dos chakras mais baixos, que os outros chakras estão trabalhando também, né? Isso só vai acontecer quando você tiver um nível de conhecimento mesmo do parceiro, né? Você conhece o cara há um tempo, você realmente se sente bem ao lado dele, você gosta da conversa. Não há uma troca energética só de chakras baixos, né? Há uma troca energética onde também já trabalha o cardíaco, aonde trabalha às vezes o coronário, porque há uma atração mental, né? Quando você está com uma pessoa e que o papo dela te atrai, ali está rolando também uma troca energética. E aí aquilo vai desenvolvendo até chegar na energia sexual. Então, quando acontece assim, essa transa vai promover uma simbiose, né? Os dois vão se encaixar ali, mas uma troca enriquecedora. Você vai sair dali, depois que terminar a transa, você não vai se sentir mal, você vai se sentir completa, a sensação é diferente. Alguém me perguntou, eu não lembro quem foi, como diferenciar o sexo, como você saber que aquilo foi só tesão por tesão ou se rolou outras coisas, né? No tesão por tesão, você sai meio que vazio, tá? A sensação é essa. Por quê? Porque você só extravasou a energia sexual. Então, junto com a energia sexual, é como se fosse assim, não, é uma descarga energética durante o ato, e tudo aquilo que estava em você, que você estava produzindo, todas aquelas energias, vai para o campo energético do outro. Assim como o outro vai emitir através do campo energético dele coisa para você, né? Mas no sexo por sexo, pelo menos como é que eu vou colocar? Energeticamente, você vai se sentir aliviado. É como se você se livrou daquela carga energética. Você pode até sair com algum peso emocional, que vai ser resquícios das cargas emocionais que veio lá do outro para você, tá? Mas só que você vai se sentir assim, só extravasei energia, né? No sexo quando é um sexo que rola os outros chakras também, você não vai ter só essa sensação de que extravasou. Você vai perceber a troca que houve, né? Então, às vezes, o casal ele se entrosa tão bem que você consegue perceber até como o outro tá naquele dia. Se ele tá triste, se ele estiver feliz, ele vai passar a alegria dele para você, você vai sair do ato sentindo feliz também, ou você vai se sentir triste, ou há uma troca mesmo, né? Em nível de todos os chakras. Não é só o básico e o umbilical que está trabalhando a toda e que acaba sufocando os outros. Deu para entender? Eu acho que é mais ou menos por aí a diferença, né? Que eu até muita coisa eu aprendi lá naquele puteiro astral que eu fui, né? Eu até falei que eu vi. Então, e até essa questão das pessoas que frequentam, né? E que saem de lá acompanhados, né? Isso foi bem nítido, deu para ver bem como acontece, né? Você sai mesmo com uma turma atrás, doidinho para te fazer de lanchinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente se relaciona, né? A gente tem que pensar bem com quem a gente está se envolvendo. Não mal conheceu a pessoa, já vai se entregando. A gente acha que é só o corpo físico. Não é, gente, não é. Tá? O ato sexual ele envolve até o teu corpo mesmo, biologicamente.
há uma mudança total de hormônios, de endorfinas, de tudo. Né? Então, isso causa alteração nas nossas células. Se for uma transa legal, boa, o teu corpo reage de uma forma. Se for uma transa frustrante, vai reagir de outra. Porque há uma interferência mesmo energética na gente. Né? E não só promovido pelo outro, por nós mesmos. Então a gente tem que ter consciência disso para ter responsabilidade. Sabe? É muito legal a gente ter essa liberdade sexual toda, a gente não ter mais o moralismo que a gente tinha em cima da gente. Isso é ótimo, né? Hoje em dia existem métodos contraceptivos, isso também deu uma liberdade muito grande, principalmente para a mulher. Mas a gente tem que ter consciência de que não é assim. Você encontrou um parceiro e já vai saindo logo com ele, né? Tem que pensar nos riscos que você está correndo. Tá? Não é só o risco da doença, eu uso camisinha e tá tudo certo. Não, não é só isso não, tá? A gente tem que pensar direitinho porque o bagulho é doido. Tá? Eu acho que deu para passar para vocês um pouquinho, para o vídeo também não ficar muito longo. Responsabilidade sempre. Eu acho que a gente que está buscando conhecimento aí espiritual, a gente tem que ter noção realmente de como as coisas acontecem. Isso vai nos ajudando também a viver melhor aqui, a nos entendermos melhor, a gente se proteger de muita coisa, tá? Porque muita coisa a gente se envolve pela falta de conhecimento. Né? Você desconhece tudo isso, aí vai e enfia as caras aí. Bom, eu acho que eu falei um pouquinho, talvez até complemente mais, aí vamos conversando sobre o assunto, que o assunto é longo e já me colocaram outras questões e eu acho que eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.